Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora, eu notei que na última aula que nós falamos sobre o bem, uma coisa eu acho que não estava de todo bem organizado. E eu acho que alguma noção de bem nós não compreendemos bem. Então, o que eu pensei de fazer na aula de hoje é fazer uma revisão geral do que significa o problema do bem em geral. E aí depois, se der tempo, nós tratamos de uma ou outra questão específica, mas o ideal hoje eu acho que é que consigamos compreender três coisas. Afinal de contas, o que é o bem metafísico, o que é o bem sensível, o que é o bem moral. E essas três coisas são importantes, porque quando nós falamos bem, nós vamos misturando um conceito com o outro, e aí quando fala tudo é bom, aí parece que é uma coisa meio, que isso não tem significado nenhum, que isso é uma loucura, que é invenção de filósofo, né? Então, para poder evitar essas perplexidades, vamos fazer uma aula só tentando tratar o problema do bem. Depois vai ter uma aula falando do problema do mal, mas nesse momento vamos falar só sobre o problema do bem. O bem não é um problema, né? Mas, de qualquer maneira, vamos falar só sobre o bem hoje. Para isso, eu preciso fazer um adendo filosófico para poder... um início filosófico, quer dizer, eu preciso fazer com que vocês consigam ter uma luz da originalidade de Santo Tomás. São Tomás tem uma originalidade quando ele fala sobre o bem em relação a Platão e em relação a Aristóteles. Mas para poder entender a originalidade, tem que saber o que falou Platão, tem que saber o que falou Aristóteles. Por isso vamos gastar um tempinho falando sobre a metafísica do Platão, a metafísica do Aristóteles, a novidade de São Tomás e ao final vamos começar a falar as consequências disso para a noção de bem. Se tudo correr bem, e tudo correr segundo o projetado, talvez consigamos falar um pouquinho de alguns artigos da Suma Teológica hoje. Se não der tempo, não tem problema, que a intuição chegue até nós, né? A visão. Então, primeiro assim, para poder entender a noção de bem em Platão, tem que entender um pouco como que o Platão entendia que o mundo estava constituído, a realidade, né? Aqui nós temos muitos objetos artificiais, por isso a analogia não é de todo perfeita, mas considerando análogo a objetos naturais, o Platão entendia que a verdade das coisas estava na sua ideia, na sua forma, na forma. E quando falamos em forma, nós não estamos falando apenas do desenho que está em torno, tá bom? Quando eu falo da forma, não é só o desenho. Quando forma, a gente pensa o desenho, né? O contorno. Não, o contorno é o formato, o contorno é a extensão, o formato que você tem. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo forma, eu estou falando do contorno mais o recheio. Entendeu? Quer dizer, quando eu falo de forma, eu estou falando de como a matéria está distribuída em você. Então toca o modo como a matéria se distribui no corpo e as partes daquele corpo. Tudo isso envolve forma. Não somente o formato que é o contorno, mas tudo. O Platão entendia que qual o problema? No mundo você encontra coisas que são unas e ao mesmo tempo múltiplas. Nós aqui todos somos seres humanos, estão vendo? E nisso tem uma unidade entre nós. Estamos unidos na humanidade, temos a mesma essência. Ao mesmo tempo somos completamente diferentes um do outro.
Então, o Platão tinha o problema que é, eu tenho uma unidade, na essência, e uma diversidade de corpos que são muito diferentes dos outros. Tem uma unidade e uma diversidade. Uma unidade e uma multiplicidade. E aí você vai dizer, uau, mas da onde vem o princípio de unidade das coisas múltiplas? Porque se nós todos somos seres humanos, tem que ter alguma coisa que me torne uno com vocês na humanidade. E o Platão tinha o problema, e qual é? Que coisa é essa? Para o Platão, isso é a ideia, ou a forma substancial das coisas. Só que na ideia do Platão, mais exatamente no livro do Timeu, ele fala sobre isso, né? É como se a nossa unidade estivesse numa forma. Você imagina que tem uma forma, né? Uma forma de gente, num algum local, que ele chamou de mundo das ideias, ou mundo das formas, ou mundo do que você quiser falar, que o mundo das ideias tem significados aleatórios, né? Uma realidade imaterial separada da matéria, propriamente, que tem uma forminha lá de homem. Tá? Aí um demiurgo pega um pouco de matéria, tá? Pega naquela forma, joga a matéria na forma, tá? Embolsa, bota no forno e sai, e nasce um ser humano. Depois eu pego outro pouco de matéria, jogo na forma, tá? Embolsa, esquenta, joga lá. Esses dois seres têm a mesma forma, porque têm a mesma causa exemplar. O nome técnico, metafísico é uma causa exemplar igual, e essa forma é a forma perfeita. E todas as outras são como cópias sucessivas daquela primeira. Quem dá a multiplicidade dos seres? A matéria, porque eu pego a matéria, boto na forma, tá. Pego a matéria, tá. E qual é o princípio de unidade dessas coisas? No Platão, o uno, o que unifica o múltiplo, é a forma. É aquela forma de bolo lá, a forma de gente, o protótipo, exatamente, o protótipo das coisas. Então, a verdade, o mundo todo é uma cópia de um mundo protótipo, que seria o mundo das formas, também chamado de mundo das ideias. E tudo que tem de perfeito no mundo, para o Platão, não está na matéria. O que está de perfeito no mundo está naquela forma lá do mundo das ideias, do mundo da forma, do mundo concreto lá, ideal que ele falou. O bem é uma perfeição. Então o Platão tinha a ideia de que assim, tem uma forma de bem, uma ideia de bem universal. E dessa ideia de bem universal, todas as coisas boas receberam dessa ideia de bem universal. Eu tenho uma ideia de bem perfeita, e tudo que tem de bem no mundo, no fim das contas, é uma cópia daquela forma da bondade no mundo das ideias. Então tem um bem universal, um sumo bem, que é o bem do mundo das ideias, que é no Platão. O Aristóteles não gostou muito dessa ideia. O velho Aristóteles, tem um texto engraçado, que ele, na Ética Nicômaco, ele fala: olha, eu não quero conseguir problemas com meus amigos que inventaram as ideias, mas, como um bom filósofo, a verdade tem prioridade, então vou falar. Aí ele destrói o pensamento do Platão sem pena, assim. O Aristóteles não tem juízo, assim. Pô, você não é amigo do Platão? Sim, mas primeiro a verdade, depois o Platão. Então ele não teve pena, assim. E tem muitos argumentos do Aristóteles contra a noção de mundo das ideias do Platão. Tem um que é muito famoso, que é o argumento do terceiro homem. Muito conhecido, né? Que é basicamente o seguinte: o Aristóteles fala, olha, existe um homem no mundo que nós estamos vendo, né? Que é aquele com matéria, forma, todo imperfeito por causa da matéria, que é a gente aqui. E no Platão tem um protótipo, né? Que é perfeito. Aí o Aristóteles fala: Platão, é verdade que todo protótipo, que toda perfeição tem um protótipo? Sim, toda perfeição tem seu protótipo, no mundo ideal, no mundo das formas. Aí o Aristóteles diria: mas se a forma deste homem é perfeita,
ela deveria ter um protótipo no mundo das formas, né? Porque tudo que é perfeito tem protótipo. Aí, claro. Mas olha, então no mundo da forma tem uma forma do homem e uma outra perfeição que torna aquela forma perfeita. Porque se tudo que é perfeito tem um protótipo, né? E aquele protótipo é perfeito, então ele tem que ter um protótipo. Aí Aristóteles falou, mas então, Platão, tem um terceiro homem aqui. Tem o homem que eu estou vendo, o homem ideal, protótipo, e o protótipo do protótipo, que tem que ser mais perfeito que o outro. Aí ele continua, mas se o terceiro homem é assim, ele é perfeito, então tem que ter um quarto, um quinto, um sexto, isso vai para o infinito, ô Platão. Então não pode ter mundo das ideias coisa nenhuma. Então é assim que, basicamente isso é o argumento do terceiro homem, né? Que a partir do momento que você fala que toda a perfeição está num ser separado, você poderia fazer essa afirmação para sempre, e aí você não tem fim, porque você sempre pode falar o mais perfeito, e não chega, nunca chega um ponto final. Isso é mal e porcamente o argumento do terceiro homem. O Aristóteles faz bem feito, não é essa porcaria que eu acabei de fazer aqui agora, mas é basicamente isso, né? Então Aristóteles falou, olha Platão, sinto muito, mas não dá para pensar nesse mundo das formas separado. As formas estão neste mundo mesmo. Então o Aristóteles continua entendendo que existe uma unidade, uma multiplicidade nas coisas, né? Tá claro, tem unidade, humanidade, tem multiplicidade, cada um é um. Ele continua entendendo que a matéria é o princípio de multiplicidade das coisas, mas o Aristóteles vai começar a entender que a forma não é algo separado do mundo, a forma está dentro do mundo, a forma é a própria distribuição da matéria. Então vamos lá, vou tentar descrever uma imagem para isso. Grafite, diamante. Matéria, carbono. Um eu escrevo, lápis, e o outro eu fico milionário. Você me diz, qual a diferença do grafite para o diamante? Se os dois têm o mesmo material de carbono, o modo como o carbono se distribui ali. E essa diferença de distribuição marca a diferença de substância entre as coisas. E a diferença de substância entre as coisas é aquilo que a gente chama de forma. Não é o formato, é o modo como aquela matéria se distribui e as leis que regem aquela matéria distribuída. E o que o Aristóteles está dizendo é que essa lei que rege a matéria distribuída, essa distribuição da matéria é a forma substancial. E essa daí mesmo, né, não é uma coisa fora do mundo, é dentro do mundo mesmo, é a distribuição da matéria, está unido com ela. A matéria é o que está distribuído e a forma é o que distribui. Então vamos lá, nós, por exemplo, aqui, tem um monte de carbono, água, nossa, carbono, água, hidrogênio, oxigênio, tem um monte de material químico aqui. Só que eles não estão distribuídos em mim do mesmo modo que estariam distribuídos dentro de um pote. Eu poderia pegar todas as moléculas de carbono, todas as moléculas que eu tenho em mim, todos os átomos que estão em mim, desintegro tudinho e boto num pote. Pergunto, sou eu? Não, porque é esta distribuição, com este comportamento, com estas leis, com esta coisa, que faz eu aqui, entende? Tanto é assim que se eu tenho um cadáver, né? O cadáver tem mesmas moléculas, mas não sou eu, mano, né? Não é isso? Então, se eu pego isso, essa distribuição é a forma substancial do Aristóteles. E isso tem uma consequência significativa para o que seja o bem. Porque lembra, o bem no Platão era uma ideia de bem que era distribuída no mundo como se fosse uma causa exemplar. E por isso o que era o bem? Era aquilo para o qual todos se direcionavam. Mas não era individualmente um bem para cada coisa, era um bem universal. Então as coisas estavam sempre se direcionando para um bem universal. E era isso que Aristóteles critica na Ética Nicômaco. O Aristóteles vai dizer o seguinte: não, Platão, não é bem assim. O bem para cada coisa está diretamente vinculada à sua forma, à sua essência, ao modo como aquela matéria se distribui. É verdade? Vamos ver. Vamos lá, passarinho.
Passarinho tem asa, né? O passarinho voa, né? Tem asa. O passarinho com asas é um bem para ele, porque a asa faz parte da natureza dele, é bom para ele. Se ele perde a asa, é um bem ou um mal? É um mal. É um mal porque ele perdeu uma coisa que perdesse a natureza dele. Eu tenho asas? Não, minha natureza não é disso. É um mal para mim não ter asas? Não, seria uma dor terrível nas costas. Já imaginou carregando aquele peso nas costas assim todo o tempo todo? Eu não sou um passarinho. Eu não tenho estrutura óssea para ser passarinho. Se crio asas aqui, seria um desastre para mim. Seria bom voar sozinho? Claro, mas seria um desastre ter uma asa nas costas. Porque eu não tenho estrutura óssea corporal para ter uma asa nas costas. Não tenho. Então pensa. Ter asas e voar por si mesmo seria uma perfeição, mas ela não é um bem para mim. Porque o bem está vinculado à essência que está envolvida. Se é o passarinho, é bom ter asas. Se é para mim, não é bom ter asas. Passarinho falar. Seria bom para ele até falar, né? Sei lá, né? Passarinho falante. Tudo bem que seja. Mas não falar não é um mal para ele. Que diferença faz? Ele está piando lá, feliz da vida, contente. Não faz falta para ele não falar. Então o que o Aristóteles começou a perceber? Que o bem de cada coisa estava vinculado à finalidade dela. E a finalidade estava vinculado à essência. E por isso a forma. O bem do serrote é serrar, porque ele foi feito para isso. O bem do navio é navegar, porque ele foi feito para aquilo. Então Aristóteles começou a entender que o bem de cada coisa está diretamente vinculado à essência daquela coisa. E a essência daquela coisa está diretamente vinculada à natureza dela. E o que é natureza? É o modo como alguma coisa se movimenta. Um movimento natural. Aquilo que uma coisa faz sem esforço. Passarinho. Piu, 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 piu. Tá. Começou a bater as asas e está voando. Natural. Não precisa que você... Vou botar o passarinho na tomada para ele poder bater as asas. Não tem isso. Não é um movimento violento, né? Essa caneta, ela cai no chão sozinha. Ninguém precisa tacar, ela cai sozinha. Isso é um movimento natural. Naturalmente ela faz essas coisas. Tá, e daí? Olha, e daí que, no fim das contas, eu tenho a forma, que é aquela distribuição de matéria. Aquela distribuição de matéria tem um modo de se locomover. Esse modo de se locomover dá a natureza dela. Então, tem a matéria, a distribuição da matéria, que é a forma. A matéria distribuída naquela forma específica dá uma essência, e a essência determina o modo como a coisa se move. Passarinho voa, homem anda. Peixe nada e vive da água. O ser humano não tem esse poder. Então, olha a hierarquia das coisas, hein? Matéria, distribuição, forma. Matéria unida à forma. Matéria distribuída segundo uma maneira. Matéria e forma. Agora, além da distribuição, quando a matéria já está junta na distribuição, você tem um objeto que tem uma definição bem clara. Ela tem uma essência. E daquela essência nasce o modo como aquele negócio se movimenta. É pesado? Qual é o modo como ele se movimenta? Vai para o chão sem esforço. Gás de hélio. É leve? Sobe sem esforço. Isso aqui é pesado. Para subir, tem que ter esforço. Gás de hélio. Para descer, tem que ter esforço. O que é isso? Eu tenho uma matéria distribuída de uma maneira, que tem uma essência, e isso dá o modo como ela naturalmente se move. Se é como o gás hélio, é para o alto. Como é o fogo, para o alto. Já viu algum fogo indo para baixo? Se for, é o capeta, tem cuidado. O fogo vai para o alto. Para onde o fogo aponta? Para o alto, que é fogo que aponta, que o fogo aponta. Não é curioso isso? Ele aponta para o alto. Então, você tem uma direção para onde o fogo vai. Pega um balde d'água, para que lado que ele vai naturalmente? Para baixo. E a coisa de ar, para onde vai? Para o alto. Exceto ser um ar mais pesado, aí ele cai com ar, né? Mas o gás hélio, o natural é que o negócio... Gás quente, para onde vai? Para o alto. Está vendo como tem direção natural para as coisas? E de onde vem a direção? Da essência. E a essência? Da natureza, que é o modo como aquele negócio se movimenta. E nesse caso, a natureza, quem diz o modo como a coisa se movimenta, é isso que determina o bem de cada coisa no Aristóteles. Então, o que é o bem? É o termo final da natureza.
Consegue entender o que significa isso? Quando o termo final da natureza, ali que está o bem. O bem tem um movimento natural, então por isso que no Aristóteles, ou no São Tomás também, quando esse negócio aqui cai e ele fica no ponto mais baixo, o bem dele é ficar no ponto mais baixo, porque ele é pesado, ele quer ficar no chão. Então quando ele fica ali, ele está contente. Agora, para essas coisas físicas, é até mais fácil a gente conseguir perceber isso. A gente vai para o mundo intelectual, espiritual. Vamos chegar lá no final, calma. Estamos apenas falando de coisas. Daqui a pouco falaremos de bichos e depois falaremos de gente. Mas neste momento estamos falando de coisas. Coisas. Isso é o Aristóteles, tá bom? Natureza. O termo final da natureza é o bem. Tá bom. E o que tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque aí o São Tomás entrou num problema. Aqui eu falei, isso aqui foi só Platão e Aristóteles. Cheguei no Tomás ainda não. Só Platão e Aristóteles. Agora, vamos lá. Qual o problema do Santo Tomás? Ele tem um problema cristão básico. Sabe qual é? Que Deus é o sumo bem. É o bem universal para todas as coisas. E mais ainda, quando Deus terminou de criar o mundo, ele falou, tudo é bom. Como é que tudo é bom? Tudo viu o que ele fez e tudo que era bom. E ainda mais tem uma coisa maior ainda, que Jesus falou, quando eu for elevado do céu, atrairei para mim todo ser. Aí fica mais complicado ainda. Quando eu for elevado da terra, eu atrairei para mim todo o ser. Jesus fala isso. Olha que coisa impressionante. Então o São Tomás tem um problema. Por quê? Na tradição cristã, tem uma noção de sumo bem, que atrai todos para lá, que é Deus. E isso significaria, então, eu vou seguir o Platão, porque tem um sumo bem que atrai tudo para ele, né? Mas ao mesmo tempo ele fala, mas isso daqui é contraditório, e Deus não é contraditório. Então deve ter alguma coisa aqui também que mostra que os bens estão vinculados à natureza. Até porque o Aristóteles resolveu vários problemas, né? Da encarnação, não ele, o Aristóteles, mas a filosofia aristotélica. Então, como é que o São Tomás resolve o problema? Quer dizer, por um lado tem que ter o sumo bem, é o Platão. Mas por outro lado aquilo é contraditório, então parece que é mais o Aristóteles. Aí a razão fala, melhor seguir o Aristóteles. Ele fala, mas todo mundo seguiu o Platão. E agora, São Tomás, o que você faz? Aí ele encontra uma solução genial, assim, uma solução espetacular de São Tomás. Ele fala, nenhum nem outro, eu. Ai meu Deus, nenhum nem outro. Então vai ser eu que vou resolver esse negócio. Como é que faz isso? Olha, vamos lá, vamos seguindo pelo Aristóteles, vamos chegar no Platão. Olha, quem é que é genial? É São Tomás, é demais. Você vai começar no Aristóteles, vai terminar no Platão. Vamos lá. Primeiro assim, natureza, né? O bem é o que conforme a natureza de cada coisa. Então, o bem de cada coisa é o termo final de um movimento. Movimento tem 3 etapas: princípio, meio e fim. Ninguém tem dúvida disso, né? Os movimentos naturais são assim: princípio, meio e fim. Tranquilo, né? Ótimo. Agora, qual é o fim do movimento? O fim. Bom, nós sabemos que o movimento é uma passagem de um ato. Estou aqui presente em ato no alto. Ato no alto, né? Em ato aqui em cima. Vai passar daqui até estar em ato embaixo. Então, o que é o movimento? É uma passagem de uma potência de estar no baixo até chegar no ato de estar no baixo. Da potência para o ato. Isso daí é o movimento. Ok. Tá, e isso é uma passagem da potência para o ato. O termo final de um movimento é sempre um ato. Não é isso? Ainda que esse movimento não seja o movimento último, tá? Olha, eu movi daqui para cá, rolei, movi daqui para lá. O termo final era um ato, depois quando saiu daqui, virou potência, para chegar lá embaixo, que é outro ato. Não tem problema, você pode fazer o negócio em etapa, mas um movimento sempre termina em um ato. Mesmo que ele seja um ato que vai ser o para outro, e para outro, e para outro, não tem problema. Mas o termo final de movimento é sempre um ato. Ato, ótimo. Então vamos lá. O termo final de um movimento é um ato.
Mas ao mesmo tempo que o termo final de movimento também é a perfeição. Lembra o que é perfeito? Perfeito é o todo feito. Todo feito é aquele que concluiu um processo. O perfeito é o que concluiu um processo. E o movimento é um processo. Então, o termo final do movimento se chama perfeição. Então, o termo final é um ato, o termo final é uma perfeição. Mas se o movimento é natural, movimento natural, que segue a essência da coisa, então o termo final é um ato, é uma perfeição e é um bem, porque é um movimento que segue a natureza da coisa, aquilo para que ela foi feita. Entende? Serrote para serrar. É um bem para o serrote serrar? É. Quando ele não consegue serrar, ele é um mau serrote. É um bem para o navio conseguir velejar? É. Quando ele não consegue velejar, ele é um mau navio. Então, onde o navio quer chegar? Quando eu estou construindo um navio? Uma coisa que sabe velejar. Quando eu estou criando um serrote? Uma coisa que saiba cortar. O termo final dele é para aquilo para que ele foi feito. E se está errado, é mau. É um mau serrote, é um mau navio, é um mau tudo. É quando ele executa a sua função, aí que ele chega na finalidade. Essa ponte de terminar sua função, chegar na finalidade, isso daí é o bem. O bem é o termo final de um movimento que nasce da natureza. Tudo bem? Pois então, gente, nós resolvemos o problema. Não viram? Vamos mostrar. Olha só. Quando você termina um movimento, você termina num ato, não é isso? Nós falamos, ato que é perfeição. Vocês lembram na última aula que nós falamos da perfeição de Deus, que toda a perfeição nasce do ato de ser, que tudo que é ato nasce do ato de ser, estão lembrados disso? E que o ato de ser é participado por todos os seres, que Deus não se confunde com aquele ato de ser, isso não é panteísmo, é heresia, Deus me livre, mas Ele é a causa daquele ato de ser, estão lembrados disso? Então pensa o seguinte, se o bem de alguma coisa é um ato, e toda a atualidade nasce do ato de ser, tudo bem? Então o bem se identifica com o ato de ser. Deu para ver? O termo final de um movimento é uma perfeição, é um ato, é um bem. Eles são a mesma coisa vistas sobre ângulos diferentes. Quando eu vejo sobre o ângulo da realidade, é um ato. Quando eu vejo sob o ângulo do fim de um processo, é uma perfeição. Quando eu vejo sobre o ângulo de que é um processo que seguiu a natureza, é um bem. Eu estou vendo a mesma coisa, sobre 3 aspectos diferentes. Ato, perfeição e bem. Só que esta coisa que eu estou vendo é o ato de ser. Estão lembrados disso? Então, o ser se identifica com o bem. Ontologicamente falando, metafisicamente falando, o ser se identifica com o bem. Então resolvemos o problema, né? Porque nós somos seres participados, não é isso? E por isso somos seres participantes. Temos um pouquinho do ato de ser, cada um tem um pouquinho da realidade, ninguém é a realidade inteira. Mas tem um ser que tem o próprio ser subsistente, não é isso? Se o bem se identifica com o ser, então existe um sumo bem, que é aquele que possui o ser por ele mesmo. Qual a diferença disso para o Platão? Que no Platão, esse daí, ele era a causa exemplar das coisas. Ele era um negócio que se misturava nas coisas. Por isso se confundia Deus com o mundo. Esse ser, ele não se mistura com as coisas. Ele é o quê? Ele é o sumo bem, que sustenta tudo, mas que não se mistura com aquilo, tipo fogo, que aquece e não se mistura com a coisa aquecida. É a causa dos outros. Então tem um sumo bem, sem que você perca a noção de bem, como Aristóteles. Não são cópias. Exatamente, porque na cópia você entra dentro da composição. Deus não é cópia, ele é causa. É diferente. Causa eficiente e exemplar analógica, né? Porque a causa exemplar mesmo é aquela que é igualzinha, né? Mas não é essa, é por analogia. Então, isso tem um significado muito interessante, que é, no fim das contas, quando nós estamos falando do bem, em sentido metafísico, nós estamos dizendo o ser enquanto
é o fim de uma natureza, enquanto ele atrai uma natureza para lá. E esse ser é participado. Então aí você encontrou Aristóteles. Cada coisa tem o seu bem. Por quê? Porque cada coisa participa do ser. E por isso cada coisa é um pouco do bem. Ao mesmo tempo tem um bem em sumo, que é aquele que é bem por ele mesmo, que é a causa de todos os bens. Então você garantiu o sumo bem do Platão e o bem particular de cada um no Aristóteles. Entendeu? Cada bem com a sua realidade. Cada bem com o seu nível, na sua realidade, na sua realidade da participação. Isso é o Santo Tomás. Está um pouco abstrato. Vamos por um cachorrinho que o cachorro faz bem. Exemplos com cachorro sempre são simpáticos. Melhor do que com elefantes rosas. Vamos lá. Está abstrato, não é isso? Está abstrato. Que história é essa de o termo final de uma coisa é ato, e se é ato é perfeição, se é perfeição é ser, se é ser e bem. Isso está claro. E essa demonstração vale para tudo. Se vale para tudo, vale pelo menos para alguma coisa? Vamos parar de falar de pedra, vamos falar de bicho. Imagina lá, o cachorrinho e a cadelinha se uniram, não é isso? Gametas, animais, se juntaram. E então começou um movimento. Toque, 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 toque. Esse movimento é um processo que segue uma lei, que é isso? Que segue uma natureza. É um processo natural, porque não foi o cachorrinho que está produzindo, uau, 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 não é isso que está fazendo, não é o cachorrinho latindo. É um movimento natural, tão natural quanto isso daqui, caindo, não é assim? Tão natural quanto. Só que esse aqui é fácil. Multiplicação das células para gerar um cachorrinho é difícil. Mas acontece, a gente sabe o que acontece. Está multiplicando. Esse é um movimento natural que tende para um fim. Não é isso? Quando ele termina no fim, alguma coisa em ato acontece. O que está em ato ali? O filhote. O cachorrinho. Com tudo aquilo que inclui a sua essência, a sua distribuição. Deu para entender? É isso que eu estou falando. Então, esse cachorrinho é um bem. Por quê? Porque ele existe em ato. Ele existe em ato e ele é consequência de uma natureza. Quando ele morre, acontece uma transformação substancial. Que no caso do cachorro, ele simplesmente morre, acabou, porque ele só se identifica com a matéria, né? Então o cachorro morre, acabou. Mas nesse caso que não tem alma nem nada, poderia, por esse mesmo princípio, dizer que ele chegou ao seu final, portanto a morte seria a perfeição, seria o bem? Ainda não. Porque no caso do cachorrinho, quando eu estou falando da perfeição, estou falando da essência dele, né? É claro que a essência do cachorro envolve a morte, mas não como perfeição. Essa é uma diferença que daqui a pouquinho eu vou falar. Porque eu não falei do mal ainda, só falei do bem. Daqui a pouco eu falo do mal, que é uma privação própria das coisas. No caso do cachorrinho é privação. Então a morte está vinculada a uma privação. Estar privado de não ter a perfeição da alma mortal, por exemplo. De não ter a perfeição de não ter a perfeição última das coisas, né? Mas o problema é, nesse caso do cachorrinho, é a privação, por isso está vinculado ao mal, não ao bem. Falta de um bem, é exatamente essa que é a ideia, falta de um bem. Mas vamos continuar aqui, nesse caso eu tenho um cachorrinho, ele está lá, pronto. Enquanto o cachorrinho, ele tem um ato, ele é cachorro em ato, e isso já é bom. Bom porque é o termo de uma natureza. Se no meio do processo da multiplicação das células acontecesse um acidente, ia ter cachorro no final? Seria um bem ou um mal? Um mal, porque alguma coisa não ocorreu segundo a natureza. É isso aí que seria o mal do cachorrinho. Multiplicou e no final, não tem cachorro, tem qualquer coisa, né? Esse é o problema. Agora, depois que você tem o bem de existir, de estar na realidade, que só existir já é um bem. Então, depois que você encontra o bem de existir concretamente, estar na realidade, esse cachorrinho poderia nem estar na realidade, poderia ser o Pateta, mas ele está lá na realidade. Depois disso, você tem outros atos no cachorro. Por exemplo, é próprio da natureza do cachorro mover-se pelo faro. Ele sente cheiro, vai atrás. Está com fome, come, né? Vai atrás da comida. Tem batida do coração. Todas essas coisas são bens para o cachorro. Como é que eu sei? Machuca o coração do cachorro, é um bem ou um mal? É um mal, porque está indo contra a natureza dele. É assim? E o cachorro tem essa capacidade dele correr atrás
de uma coisa que está com carência dentro dele. Agora entra a noção de mal. Qual é a noção de mal? É uma carência vinculada à natureza. Eu tenho carência de asas, mas não é um mal para mim não ter asas. Já falei por quê. Estou privado de asas, graças a Deus. Graças a Deus, ia ser uma dor terrível. Então estou privado de asas. Não é um mal para mim, é um bem. Por quê? Bom, porque eu não queria mesmo, não tem estrutura óssea para isso. Agora, passarinho não. Então, o que é um mal? É a privação de um bem devido. É a privação de um bem devido. Devido, referente à natureza. Uma das características dos seres sensíveis, como é o cachorro, é a capacidade de perceber uma carência dentro de si, barriga vazia, fome, e ele fala, fome, vou comer, e ele começa a caminhar em direção à comida. Uma característica dos seres que se movem é exatamente essa, pela sua natureza, buscar a carência que está dentro dele, sanar o mal que está dentro dele. No caso dele é o mal da fome, ele por instinto corre atrás e come, atrás da comida, pelo faro. Ou então o medo, por exemplo, que ele está vendo, falta o quê? Falta segurança aqui, ó, vamos embora. Né? Ele vê a ameaça de um cachorro maior, ele, opa, falta segurança, e corre, ou então enfrenta, ou uma paixão que tem no cachorro. Esse apetite pertence à natureza do cachorro, é o modo como ele se movimenta, o modo como ele sana o mal dentro dele. As árvores também têm o modo como elas sanam o mal dentro delas, né? O mal que é a privação de um bem devido. Então, essa ausência do bem devido, isso que é o mal, a privação. Agora, eu gostaria de chamar a atenção a diferença entre privação e substância, que aqui está uma noção muito importante, para não confundir bem com mal, aquelas ideias de bem e mal, yin e yang, não funciona. Por quê? Porque o ser é ato. O ser é ato. O não ser, a ausência de um bem não é um ato, é uma privação. E privação é ausência de ato. Não tem conteúdo existencial, não tem conteúdo ontológico, não tem uma essência, não tem matéria, não tem forma. O mal não é uma coisa, o mal é a ausência de coisa. Então você vê com clareza assim, ele está com uma doença no coração. Não é que a doença é algo, a doença é a privação de um bem devido, porque ele tem coração, mas está com um negocinho ruim, não está bombeando direito o negócio. E aí, como não está fazendo o ofício direito, está mal. Quando uma coisa não está fazendo direito, está mal, porque o mal é a privação de um bem devido, de um bem de fato que se deve. Porque a privação de um bem não é exatamente um mal. Eu não sou Deus, isso para mim não é um mal. Mas se o ser é o ato e o ato é existir, e o mal, que é o não ser, portanto é não existir, então posso dizer que o mal não existe? Do ponto de vista ontológico não existe, mas do ponto de vista da privação existe. Porque tem uma diferença ontológica para o modo como se interage. É mais ou menos assim. Uma coisa é você falar, o mal não existe, logo estamos todos bem, ninguém tem doença, nem dor, nem frio, nem nada. Mentira. Tá bom? Mentira. Mas vamos usar um exemplo assim do frio, que a gente que já estuda física aí já talvez fique mais fácil, né? Como que se costuma definir calor contemporaneamente? A agitação de moléculas. Né? Moléculas muito agitadas, elas estão te dando tapas, pá, e você fica com calor. Então, a agitação de molécula é calor. E o frio? Moléculas calminhas, moléculas menos violentas. Seria o que a gente entenderia como relação entre calor e frio, né? Você pensa, qual é a medida que você está falando para calor e para frio? É o movimento, ele é o critério. Muito movimento, pouco movimento. A ausência do movimento, ele não é uma coisa, não é uma coisa sendo nova, sendo gerada, é a ausência do comportamento de uma coisa. A coisa é a partícula, é o átomo. A coisa é o movimento, com coisas concretas, existentes em ato.
a privação de uma coisa gera um efeito. Frio, gera o efeito do frio. É real o efeito do frio, não estou à toa, o efeito é concreto. Mas ele não é uma coisa. O frio não é uma substância que se junta, uma substância nova no meio das coisas. Ele é um comportamento diferente da coisa. É o efeito do mal que existe. O efeito do mal seguramente existe, mas não tem uma substância do mal. Essa que é a diferença. Não tem uma essência do mal, uma substância do mal. É a privação. E é por isso que o mal... O cachorro que quer estar com fome, ou quer aquela fêmea, e enfrenta e destrói um outro cachorro competidor, ele atingiu aquele fim. Ele atingiu aquele fim como ato. Então, do ponto de vista metafísico, resolveu o problema, atingiu o fim. Agora, o que às vezes você está confundindo o fim para esse cachorro que atacou foi bem mesmo, ato, ele ganhou. E o outro que morreu, gerou um mal físico, morreu. Claro. Mas aí tem que tomar cuidado para não confundir o bem referente a cada indivíduo, participativamente falando, do bem entendido em geral, que é o bem do universo como um todo. Que aí é o maior problema. Muitas vezes as pessoas confundem isso. E aí elas acreditam que a noção de bem harmônico do universo como um todo deveria obedecer uma regra humanamente inteligível. E eu digo, não é necessário que o bem do universo como um todo obedeça a uma regra humanamente inteligível. Por quê? Porque o bem do universo como um todo depende do entendimento de toda a realidade. E você não entende isso. Então não tem sentido falar assim, eu acho que o mundo seria mais justo se ele fosse assim. Se você fosse Deus, você poderia falar isso. Mas como você não é Deus, não dá para falar. Porque você não conhece a essência completa de todas as coisas. Então não confunda isso, né? O bem individualmente vinculado com cada essência e o bem do conjunto das essências com todas as suas relações. Essa daí eu não consigo dizer sobre o bem disso tudo. Por quê? Porque eu teria que conhecer todas as coisas, a essência de cada uma coisa, na individualidade delas e nas relações que elas têm com toda a realidade. Eu não tenho a menor ideia disso. Deixaríamos de ser seres humanos. Exatamente. Não tem condições de saber o bem ideal de todas as coisas em cada... Não tem como saber. Ao mesmo tempo, entendeu? Isso ultrapassa muito os limites humanos. Então, o bem universal, a justiça universal, só Deus pode fazer isso. Né? Mas eu consigo saber o bem para cada coisa. Agora vamos lá. O cachorrinho tem o bem de mover-se, né? Ele pode se mover. Ele faz bem isso. Ele consegue fazer bem. Estou com fome, vou comer. Aí ele pensa, cheiro. Encontrou um prato de arroz. Vou comer. Que está envenenado. E agora? Pode acontecer, né? Envenenado. O cachorro se movimentou para um apetite, para um objeto que ia sanar o mal que ele tinha. Esse movimento é natural. Esse movimento aconteceu com a natureza, o cachorro foi atrás de um bem. E o cachorro encontrou o bem que ele necessitava. Só que o bem subjetivo do cachorro, vou encontrar o arroz que vai sanar a minha fome, e ele encontrou o arroz que ia sanar a fome dele, escondia um mal objetivo de que este arroz estava envenenado. E como estava envenenado, ia se misturar com o corpo dele, ia fazer o quê? O mal ia arrebentar o corpo dele todo e ele ia morrer. Então aqui nós começamos a nascer um novo tipo de relação de bem e mal, próprio dos animais, que é a relação de bem e mal sensível. Você tem coisas que podem parecer muito boas para sanar uma carência sua, carência de, poxa, estou com vontade de comer doce, desejo de doce. É uma carência, tá? O corpo está dizendo, doce, entendeu? Então você vai atrás, aí você chega lá, pá, aí você come, pode estar envenenado. O cachorrinho também. Então, você foi atrás de uma carência pessoal, buscando um bem subjetivo, o bem que sana a carência, mas ali dentro do bem subjetivo tem um mal objetivo, que vai destruir algum elemento da sua essência. Todos entendem isso no cachorrinho? Ficou claro? Ou seja, aquilo destruiu a saúde do cachorro. Ele morreu por causa daquilo que o bem subjetivo o matou objetivamente. Foi um mal objetivo. E pode acontecer de um bem subjetivo
o bem que eu busco sanando uma carência, ser ele próprio o mal objetivo que me mata. E aí que tá, quando esse bem e esse mal é sensível, eu estou buscando um bem sensível, que me dá um prazer, por exemplo. Está o corpo dizendo, fome, doce, aí você come aquele negócio doce, e você fala, ah, que alegria, que prazer. O que é isso? O que é alegria? É a união que você tem com uma coisa boa, sensível. E aí você tem alegria, sanou o mal que você tinha dentro de você. Repito, não é mal objetivo, aqui é mal subjetivo, é um mal que está vinculado a uma carência que você percebe, sensorial. O cachorrinho também, sensorial. Agora, dado a entender o que acontece com o cachorro, do estou com fome, arroz, veneno, aí você entende o que acontece com o homem. O homem tem uma natureza, tem um movimento natural do homem, por um lado animal, sensorial, doce, coisas prazerosas, cama confortável, propriamente humano, e tem um princípio de movimento da natureza humana que é a inteligência e a vontade livre. Cachorro pode ir atrás do bem subjetivo e comer veneno. Ser humano pode ir através da inteligência, que é um bem subjetivo que ele está atrás, e ele come veneno intelectual, que é ideologia, maluquices e loucuras e tá. Viu? Os pecados todos, é daí que nasce o mal moral. Isso é o mal moral. O que é o mal moral? Não é o cachorrinho buscando comida, comendo veneno. É o ser humano buscando comida intelectual, buscando satisfação intelectual, comendo veneno intelectual. É isso, é só isso. Isso é o mal moral, que é o pecado. Estou buscando uma alegria intelectual, uma alegria, um desejo, e eu estou comendo veneno intelectual. E como é que a gente sabe assim? Como é que a gente sabe que isso tem a ver com moralidade? Diretamente tem a ver com moralidade. Para que serve a inteligência humana? Para encontrar a verdade. Encontrar a verdade. E o que a inteligência humana faz é ver o ser, que é a realidade. A inteligência humana faz isso. É ver a realidade. Nossa, que maravilha, estou vendo a realidade. É para isso que serve a inteligência humana. Então a finalidade dela qual é? A do navio é navegar, a do serrote é serrar. A inteligência humana é ver a verdade, conhecer o real. Só que você não pode conhecer o real inteiro, né? Nem faz sentido. Como é que eu vou conhecer o real inteiro? Não dá, porque tudo diferente, para lá e para cá. Como é que você pode ver o real inteiro? Se você vê o próprio ser subsistente, ora pois, porque você vê na causa de tudo que é real. Se eu estou olhando a causa, eu estou vendo na causa os efeitos. Então, quando você tem a visão de Deus, você consegue ver tudo. Não porque você entendeu o real inteiro, mas porque em Deus você viu a causa de todas as coisas. Então, eu não tenho como saber tudo. Saber tudo, do jeito que você está pensando, não. Mas vendo em Deus, você vê tudo em Deus. E você sabe tudo. Por Ele. Tudo que Ele te deixa ver também, porque tem coisas que você não vai saber, né? E não vai saber não é porque Ele vai te esconder, é porque lembra a frase que eu falo sempre: o céu é cada um com o seu sapato. O sapato é do tamanho do seu pé. Se o pé é grande, o sapato é grande. Se o pé é pequeno, o sapato é pequeno. E é isso que te deixa feliz. Então, eu não tenho asas, estou muito contente de não ter asas, não quero asas. Tá bom? Não quero asas, porque não me faz falta. Então, você vai saber tudo, no seu nível, obviamente, vendo a Deus. Então, a inteligência tem uma finalidade última, que é conhecer tudo. Se ela pode conhecer tudo, a inteligência humana está em potência para conhecer tudo. Como é que você sabe? Olha, é simples. Tudo que tem no mundo pode ser estudado, não pode? Se pode ser tudo que está no mundo pode ser estudado, não pode? É estudado, conhecido, investigado. Tudo que está no mundo não pode ser investigado, estudado? Se pode ser investigado, é investigado pelo quê? Pela mão? Pela inteligência humana. Então, se tudo que está no mundo pode ser investigado, é porque a inteligência humana tem potência para conhecer tudo que está no mundo. Então, quando você vê a Deus, olha que maravilha, você vai atualizar a potência da sua natureza, não conhecendo detalhes de cada das coisas,
mas você vendo tudo em Deus, vendo o próprio ser subsistente, vendo a realidade subsistente inteira, ao mesmo tempo. Realidade que nós não conseguimos nem perceber que existe, né? E elas existem. Por exemplo, a onda de rádio, o sinal do Wi-Fi, e essas não tem, essas que a gente conseguiu perceber pela tecnologia, e deve existir talvez muitas outras que a gente sonha que existem. Mas já entendeu por que o céu deve ser divertido? Já viu o quão divertido que deve ser o céu? Deve ser uma festa. Você imagina lá, você investigando as coisas e a verdade brotando para tudo quanto é lado. Meu Deus, era isso que era esse Wi-Fi que eu estava falando. Entendeu? Deve ser, e por isso que o céu vai ser divertidíssimo. Já vou terminar. Deixa eu falar. Isso para inteligência. Mas tem a vontade humana também, que quer coisas, que está atrás de coisas, sabe? Qual é a finalidade da vontade? Repouso. O repouso da vontade, que é a alegria. Repouso da vontade é alegria. Esse é o nome da alegria. Só que você repousa naquilo que você viu. Eu já falei isso com vocês uma vez. Lembra do Netflix? Eu vejo, eu quero. Eu vejo, eu amo. Quanto mais eu vejo, mais eu quero. Quanto mais eu vejo, mais atento eu fico, mais eu quero. Aquela das séries, né? Então, é isso aí. Então, a vontade humana quer amar o que ela entendeu do real. Quanto mais ela entende, mais ela ama, mais ela vê, mais ela vê, mais ela ama, e faz esse círculo virtuoso com o qual você se encanta com a verdade divina. E por isso aquilo que Deus mostrar é o sumo bem. Está claro isso? Se isso está claro para vocês, então fica muito claro o que é bem e o que é mal moral. Tudo aquilo que você realiza, que te conduz para ver a Deus desse jeito e para poder amar a Deus desse jeito, é bem moral. Tudo aquilo que te afasta daquilo é mal. Acabou, está resolvido o problema da moralidade. O problema só é você encontrar, descobrir o que é bem e o que é mal. Assim. Mas o problema é, o que é bem moral? Todo ato que é conforme a sua natureza de ver e amar a Deus de todo o coração. E Deus já deu essas dicas dos 10 mandamentos. Exatamente, o que são os 10 mandamentos então? Está lá, para que servem os mandamentos? É Deus falando, olha, se você faz isso aqui, você vai chegar em tal lugar. Então, se você fizer isso aqui, você vai atrapalhar tudo. Se você fizer isso aqui, você vai atrapalhar o processo. Isso são os mandamentos. Eu tenho um processo com o qual eu vou vendo e amando mais a Deus. Isso é o bem moral. Estou realizando os atos que desenvolvem inteligência e vontade. Quando eu realizo os atos contrários, eu estou realizando o mal moral. Eu estou comendo veneno intelectual. Você queria falar uma coisa? Não, você. Só uma coisa, você disse que no céu você estaria investigando e estaria... Contemplando. Contemplação é diferente de investigação, né? Investigação é trabalho, investigação é... trabalho. No céu é contemplação, é ver. É diferente. Não será mais discursiva. Discursiva, aí depende do que você queira dizer com isso. Porque a inteligência discursiva também tem uma alegria nela. Então, naquilo que diz respeito à alegria, você pode ter uma ciência discursiva mesmo no céu por razões de alegria e não por necessidade. Como Jesus, por exemplo. Jesus não precisava ter uma ciência discursiva, não precisava ter uma ciência experiencial. Ele não precisava, mas ele teve por causa da assunção da humanidade. A ciência discursiva, para quem é material como nós, né, seres humanos materiais, ela tem uma certa alegria, gera uma certa alegria falar, descobri, entendi. E talvez como participação da alegria, pode ser que tenha, mas inicialmente a nossa visão do céu é a visão intelectual. Não é assim, eu vou ficar investigando, pesquisando para entender. Não, você está vendo. Não é alguém que está procurando, é alguém que está vendo. É visão. Visão é ver. É você tratar as ideias, os conhecimentos com a mesma clareza, simpatia com que eu estou olhando esse livro na minha frente. Eu digo, tem um livro aqui, olha que legal. Ele está falando assim, o que é isso? É a essência humana, olha que lindo. Entende? É isso. Então você está vendo, você não está investigando, né? Como cada um tem um sapato, para ser gente viu o sapato com um pezinho pequeno. Então vai ser sempre uma outra coisa por vir, para poder saber mais. Claro, pode ser que sempre tenha uma coisa mais, uma coisa menos. Nosso Senhor vai revelar para cada um que necessitar. Mas o importante ter claro na cabeça é isso, sabe? Que é a visão plena. E aí, isso daí nasce o bem e o mal moral. O bem e o mal moral. Então, olha, vamos lá. Bem metafísico, que é ato.
Tudo que está em ato tem bem metafísico, porque é o termo final de um movimento vinculado a uma natureza. E se Deus é o sumo bem, todo ato final? Pois é, o ato final de todas as coisas tem sua sustentação em Deus. Ele sustenta todo o ato, por isso o ato sustenta como um atrativo, né? Depois, bem sensível, que é aquele bem conforme a natureza dos seres sensíveis, como somos nós, os cachorrinhos. Depois o bem moral, que é a ação que visa a vida eterna, que visa a encontrar a Deus. E por isso o bem moral é todo aquele ato moral, ação da inteligência e da vontade, modo de viver dos seres inteligentes que te conduzem para Deus. Isso daí é o bem e o mal moral. Por que não devemos confundir uma coisa com a outra? Porque alguns males, algumas privações de bem metafísico podem acontecer no mundo. Do ponto de vista metafísico, muitas coisas podem estar privadas de bem no mundo. E a providência divina pode consentir e até querer uma dessas coisas. No que se refere ao mal moral, nunca é vontade divina ao mal moral. Então isso é bem importante ter claro na cabeça. Quando fala, tudo é bom, quer dizer que não tem mal no mundo? Claro que tem. O mal é a privação de algum bem devido. Isso é o mal, privação de um bem devido. Agora, como que essa privação vai se dar? Pode ser uma privação sensível, pode ser uma privação por uma doença, pode ser uma privação por alguma maneira de distribuir as coisas. E essa privação não está totalmente ausente da providência divina. Qual é o tipo de privação que nunca está conforme a providência divina? É a privação do bem moral, que é aquele bem da inteligência e da vontade que se direciona no caminho oposto ao de Deus. Isso daí está errado. Está claro o que eu estou querendo dizer? Então, olha só. Sim. O milagre, se existe em ato, é sempre um bem metafísico. É sempre um bem metafísico, porque é o termo final, quando falo de um movimento, né? No sentido que tem duas maneiras de compreender. Porque você vai dizer, tem milagre que não é fruto de movimento, então não seria bem, porque não procede da natureza. Não, existindo em ato é sempre um bem metafísico. Porque é sempre alguma coisa existindo em uma natureza bem definida. Uma essência e uma natureza. Tudo que tem essência tem uma natureza. Esse aqui eu falei o exemplo dos processos, que é o modo mais natural de perceber as coisas. Mas no caso do milagre, é um ato de ser dado diretamente por Deus. E na hora que ele dá o ato de ser, aquilo está perfeito, porque tudo que tem ato de ser tem perfeição. Então Deus fez um milagre diretamente. Fez o milagre. Ele deu o ato diretamente para aquilo. E na hora que deu o ato, é como se ele desse o fim do movimento por si só. Lembra quando nós falamos que Deus é perfeito? Como que Deus pode ser perfeito se ele não é fruto de movimento? Nós respondemos assim: nós temos uma linguagem imprópria para falar de Deus, obviamente, mas a linguagem própria, ela se refere ao que nós queremos dizer, que é que nele não falta nada. Deus pode dar um ato diretamente para alguma coisa, de modo que aquela coisa não falte nada. E se não falta nada, está em ato, em ser. E se tem ser, é bem. Essa que é a noção de bem metafísico. Tudo que tem ser é bem metafísico. Agora, isso poderia parecer que a noção de bem metafísico não tem a menor importância para a gente, né? Poxa, o que essa noção de bem metafísico tem a ver com a gente? Parece que é uma empulhação de coisa. Então, agora vamos lá, olha. O bem metafísico, ele tem muito mais a dizer para nós que pode parecer. Porque quando eu falo bem moral, mal moral, bem sensível, mal sensível, a gente percebe bem. Dor, mal sensível, imoralidade, mal moral. Mas o bem metafísico parece ser uma coisa assim, isso é invenção de filósofo, isso não tem nada a ver com o outro. Não, meus caros, não. Porque olha só, é o bem metafísico que dá sentido quando eu falo da bondade de Deus em sentido metafísico. Então vamos lá, vamos tentar entender o significado do bem metafísico e vamos acabar a aula, que já tem 1 hora falando aqui, tá bom? Então é o seguinte, quando eu estou falando que todas as coisas reais, tá vendo? Por serem reais,
e naquilo que são reais estão fundadas no ato de ser, e que Deus tem o próprio ser subsistente, é o próprio ser subsistente, significa que, por um lado, essas coisas, enquanto são reais, na sua realidade, servem para te apontar para Deus. Tá bem? E elas são, na sua bondade, cada uma delas, uma maneira de você intuir a bondade divina. E por que é importante intuir a bondade divina? Porque você só consegue representar a bondade divina por algum meio, sabe? Você precisa representar de alguma maneira a bondade divina. E como é que eu represento a bondade divina? Olha, quando eu vejo a realidade como sendo coisa boa, metafisicamente falando, eu posso entender naquilo que eu percebo, mesmo de maneira subjetiva, tá claro? Como eu não consigo perceber de maneira objetiva a bondade universal das coisas, porque eu não consigo entender tudo do mundo. Você pode criar uma imagem do que seria uma entrada sua no céu. Porque você imagina o seguinte: tudo que tem de real nesse livro, tudo que tem de real aqui, subsiste pelo ato de ser, compreende? E o ato de ser, por sua vez, subsiste, depende da causa que é Deus. Eu nunca vou conseguir, pela minha inteligência, entender plenamente o ser subsistente. Mas eu consigo entender o ser participado. Não é isso? Então você pode tentar imaginar o que seria a sua entrada no céu. Da seguinte maneira: tem uma série de coisas boas que você apreende como boas, tá bom? Tem coisas que você não consegue aprender como boas. Você não consegue perceber que são boas. Por quê? Porque é um terremoto, é uma desgraça, é uma dor, é ato, mas você não consegue, porque está muito vinculado à privação de bens. E você não consegue imaginar que aquilo tem uma coisa a ver com coisa boa. Mas tem uma série de coisas que você consegue perceber diretamente como boa. Beleza do mundo, harmonia, alguma coisa assim, né? Todas essas coisas subsistem no ato de ser. E o ato de ser é algo que se assemelha ao ser de Deus. Então, você entende que o ser de Deus tem aquilo ali de modo mais pleno e absoluto. Então, uma maneira com a qual você conseguiria intuir um pouco a vida eterna, ou a posse da bondade divina, é você imaginar coisas boas que você ama. Música, literatura, conhecimento. E todas elas a gente sempre faz separados, né? Música, literatura, conhecimento, tá? Agora você tenta imaginar que você está tendo a alegria de todas elas juntas, ao mesmo tempo. Consegue entender o que eu estou falando? Pois isso daí é uma imagem de você entrando no céu. Não é o céu ainda, tá claro? Mas nem de longe. Nem que você conseguisse. Não exatamente, porque é mais complicado pensar essa imagem do inferno, embora pudesse ser uma analogia, mas porque as coisas ruins são meio complexas. O que eu quero chamar a atenção é que essa noção de bem metafísico está dizendo que todas essas coisas boas que são conformes à sua natureza, que atualizam o seu ser e que te dão plenitude, essas coisas todas juntas estão fundadas no ato de ser. E que Deus tem tudo isso condensado em si. Então, quando você está falando assim, então como é que eu posso intuir de alguma maneira a perfeição da bondade divina? Você olha para a bondade das coisas do mundo, abstrai os detalhes e percebe o que essa bondade faz em você. Você imagina, é bom aquela música, foi bom tal coisa. Você junta tudo. Você fala, essa junção dos bens todos, isso é uma imagem da bondade divina. Mas para o homem são os bens em si. E também intelectuais. Quando a gente tem um ato devoto, um ato de devoção, por exemplo,
é um bem tipicamente intelectual, que é quando você apreende uma verdade e aquilo te dá um contentamento, o contentamento de entender, o contentamento de contemplar. Então, por exemplo, para preparar essa aula, eu tive que meditar antes. Eu fiquei no meu quarto andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Né? Algumas dessas coisas que eu estou falando com vocês, eu já falei 1 milhão de vezes. E quando eu falo novamente, tem o contentamento de ver a ideia de novo. Isso é um contentamento de alegria espiritual. Então, quando você está falando disso, quando você tem esses contentamentos intelectuais, eles servem para você conseguir, a partir desses contentamentos, intuir a bondade divina. E aí você eleva a alma. Vou dar mais um exemplo. Imagina que você está lá fazendo um ato de contemplação. Está lá, estou contemplando, estou vendo as coisas intelectuais. Aí, você, no momento que está contemplando uma verdade intelectual, você faz o seguinte ato. Você fala: eu percebo que estou alegre vendo as verdades intelectuais, ouvindo a música das ideias. E essa música me alegra. Aí você fala: essa música das ideias está fundada na realidade das coisas que eu estou falando. Tá vendo? Essa realidade é só um pedacinho. A divina é maior. E quem está me dando esse contentamento da realidade que eu estou vendo? É Deus. Aí você eleva sua mente para Deus. E quando você eleva a mente para Deus, aí você realizou um ato de fé enorme. Entendeu? É importante fazer isso. Olha, não é só o seguinte: eu posso imaginar o que seria contemplar o universo inteiro e entrar em contato com o universo. Não é isso. Não é isso. Não é entrar em contato com o universo. É na hora em que você percebeu a grandeza da realidade, percebeu a grandeza do ato de ser, percebeu a grandeza do universo, é para dar o salto e pensar assim: mas tudo isso tem origem num outro. É como alguém que vê a carta e manda para o remetente. Deu para entender como faz? Isso pode estar acontecendo aqui nessa aula. Pode. Acontece todas as etapas. Pode acontecer. E as aulas foram produzidas para isso. Elas são produzidas nessa intenção. Então, qual é a ideia? É que eleva, e quando você fala: mas que coisa impressionante do ser. E quando você entende, aí o que você faz? Aí você joga para o alto. Você vai dizer: mas se essa contemplação causa essa alegria, então você imagina o que vai ser a contemplação de quem sabe de verdade do que está falando. E quando você vê a coisa do real, você joga para o real mesmo, que é Deus, o subsistente. Então, o bem metafísico, que você apreende essa alegria de compreender o real, ele serve para você intuir um pouquinho do que é a felicidade eterna. E quanto mais você faz esses atos de fé a partir da felicidade eterna, o que você está fazendo? Teologicamente falando. E escutando a palavra. Lembra, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus disse: eu estou vendo o mundo e estou encontrando Deus. O que você está fazendo? Escutando a palavra que ele disse quando ele fundou o mundo. Está vendo? É isso aí. Muito bem. Então, então, vamos parar por aqui, são 8h10, tá legal? E que Deus nos ajude, tá? A entender a sua bondade, a entender a sua misericórdia e a amá-lo de todo o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.